Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da série Camomilas do Sono. Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de acalmar os nossos bebês, né? Os nossos filhos. É muito importante, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Onde a mãe e as crianças estão, na verdade, Só um minutinho, Camila já está entrando. Estamos se adaptando. Então, a gente ter conhecimento de técnicas que possam acalmar a criança. A Camila é especialista no assunto, já está com o bebê dela no colo. Olha, gente! E hoje a gente fala justamente sobre isso. Parece, algumas pessoas falam assim, isso é bobagem. Não, não são, na verdade, são técnicas fundamentais principalmente para aquela criança que é um pouquinho mais chorosa, né? Para a gente entender um pouco do dia a dia e deixar esse dia a dia mais leve. Vamos lá, Camila, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, todo mundo. Hoje eu trouxe aqui a boneca dos meus filhos, a boneca dos meninos, né? Os meninos têm boneca, cuidam da boneca. Inclusive, já até pedi emprestada para o Pedro, disse que a mamãe ia cuidar muito bem do bebê. Que eu acho que pode ilustrar um pouquinho a gente para contar de uma das técnicas aí que eu acho bastante interessante para ajudar a acalmar o bebê no primeiro, principalmente no primeiro trimestre. Esse momento tão desafiador, né, da nossa vida, desse momento de adaptação da gente com o bebê, do bebê com o mundo extra-uterino, enfim. Tá aqui, ó. Principalmente, eu acho que os 3 primeiros meses, né, Camila, são o período de esterogestação. É um período bem difícil, Também. bem conturbado, né? E o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode acolher esse choro da criança, né? E acalmar o nosso filho, porque às vezes a gente acaba ficando também muito nervosa. Eu me recordo bem da, do meu primeiro filho, né? Quando a gente é mãe, principalmente de primeira viagem, a criança começa a chorar muito e a gente, na verdade, até fica mais angustiada e passando um pouco Verdade. mais desse estresse para a criança. Então, conta aí um pouquinho para gente. Verdade. Assim, eu acredito, pensando na minha experiência materna também, né? Eu lembro que a gente voltou para casa na minha primeira gestação, no primeiro parto, o Lu estava com 3 dias de vida, foi uma cesárea, então ele veio para casa com o terceiro dia de vida, e ele, no hospital foi tudo tão tranquilo, tudo tão fácil, a pega do leite não foi tão fácil, a pega da mama, mas o restante foi muito tranquilo. E eu lembro que ele chegou em casa e era verão, ele é do dia 26 de dezembro, então dia 29 estávamos aqui chegando em casa. E ele desembestou a chorar num tanto, que eu olhei para meu marido olhou para mim, a gente ficou desesperado do que fazer. E quanto mais angustiante, quanto mais angustiado nós ficávamos, mais angustiante a situação e menos a gente conseguia se entender. Então acho que dessa minha experiência, que não se repetiu nesse ponto em específico, tá, gente? Porque o segundo filho vem para mostrar pra gente que a gente aprendeu muito pouco do que é maternar, que cada criança é uma criança e cada um tem um aprendizado para nos fornecer, né? Mas eu entendi que a gente precisa, em primeiro lugar, estar tranquilo. Então, se eu posso dar uma sugestão para as mães que estão ainda com o bebê no forninho e para aquelas que estão com o bebê pequeno em casa, é se empoderar. Vão ler, vamos estudar, vamos tentar entender como que é essa primeira fase. Para a gente, que é um momento de extrema adaptação, e para os nossos filhos. Eu acho importante a gente ter em mente que aquela mãe, aquele pai que saiu de casa para a maternidade, não vão mais voltar para casa. Os pais que voltam com os filhos no braço são outras pessoas. Né? Vocês passaram por uma experiência extremamente transformadora. Então é importante ter o conhecimento, que não vai impedir de vocês terem algumas situações, mas vai ajudá-los a lidar com essas situações. Então acho que a primeira coisa é, com informação, a gente consegue ter a condição de escolha, de olhar a situação e falar, putz, eu já li isso em algum lugar, eu já conversei isso com alguém, eu lembro no grupo de gestante isso me falaram, então eu consigo pensar em formas de lidar com a situação. Isso é o primeiro ponto. Tá bom, Camila, não tive oportunidade de fazer isso, o que eu faço agora? Para de enrolar. Então vamos pensar em formas de acalmar o bebê. Vamos entender a situação pelos olhos do bebê.
O bebê ficava num ambiente apertado, escuro, com a mesma pressão no seu corpo inteiro, envolvido em um ambiente que era úmido, que era gostoso, que tinha um balancinho e que tinha um chiado muito importante, muito alto no ouvidinho dele, que ele aprendeu a ouvir esse chiado desde quando ele estava durante todo o processo de formação, desde quando foi concebido até o nascimento. O útero, ele fica muito próximo da nossa artéria aorta, da sua porção abdominal. Então, sabe aquele barulho que a gente ouve no ultrassom? Psh, 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 bem alto. É aquilo que o nosso bebê ouve. Então, quando a gente pensa em adaptar o bebê recém-nascido, no período de esterogestação, ao ambiente extrauterino, é tentar remontar o ambiente intrauterino nas memórias dele. Como isso? Nas sensações. A gente não vai poder colocar ele de volta da barriga. Então, a gente vai tentar transformar o ambiente extrauterino de tal forma que não seja tão agressivo para esse bebê vivenciar todas essas mudanças. Então, vamos lá. Eu não tenho espaço aqui para enrolar o bebê, mas eu vou tentar mostrar, na medida do possível, com a minha neta, com o meu neto aqui. Então, vamos lá. Tem uma técnica que foi desenvolvida por um médico americano, especialista em bebês, principalmente bebês de primeiríssima infância, e a pesquisa dele foi basicamente nos primeiros anos de vida. E ele se fortaleceu, ele fixou a sua pesquisa no seu primeiro ano, principalmente no primeiro trimestre. Esse médico ele é chamado de Harvey Karp. Ele escreveu, até tem o livro dele, esse livro aqui, ó, The Happiest Baby on the Block, que foi traduzido no português para O Bebê Mais Feliz do Pedaço. Dá pra ver? Ó, gente, eu vou marcando os livros, o que é importante. Um dos meus livros são assim. O que eu acho interessante desse médico, desse profissional? Ele traz pra gente de uma forma muito acolhedora, muito tranquila, esse entendimento do que era a visão do bebê no período intrauterino e como a gente faz para poder acalmar o bebê, transformando o ambiente extrauterino de forma menos agressiva, relembrando as sensações do período intrauterino. Então, ele desenvolveu uma técnica que é chamada de 5 S's. O que seria o primeiro S? Seria o enrolar o bebê. Sabe o swaddling? Então, a gente vai enrolar como se fosse o charutinho, a gente vai deixar o bebê enroladinho, presinho, cuidado só com o quadril dele. Bebês que nasceram com luxação de quadril, essa técnica não é indicada. Então, a gente vai deixar o bebê mais presinho, mais firminho. Por quê? Porque no período intrauterino, ele ficava bem apertadinho dentro do útero da mãe. Associado a essa posição, lembrando que isso era quando o bebê estiver bastante irritado, bastante choroso. Depois me lembra de falar sobre o choro, Aline, que não eu perco o fio da meada. Me lembra só de falar porque eu pensei sobre o choro na sua fala. Então, a gente vai enrolar o bebezinho. Aí, o segundo S seria o side, deixar o bebê de lado, preferencialmente do lado esquerdo, porque pela posição do intestino, ele ajuda a liberar os gases que ele pode ter formado por causa do processo digestivo do leite materno. Às vezes a pega não estava tão adequada, engoliu um pouquinho de ar, ou só pelo fato do leite do colosso estar sendo ingerido já é uma coisa muito diferente na barriguinha dele que ele não estava acostumado. Porque na barriguinha ele não mamava colostro, né? Ele era se alimentado pelo cordão umbilical. E se essa criança ainda é uma criança que toma fórmula, a probabilidade de cólica ainda é maior, então facilita Justo. também o processo digestório, né? Justo. Se essa criança toma fórmula e se essa criança vocês desconfiam que ela tem refluxo, então a gente está deixando ele de lado, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, ó. São muitos fios. O carregador do celular estava com a bateria na metade, eu fiquei com medo, está na tomada, e o fio do fone. Então, ó, ele tá amarrado. Vamos pensar que ele tá enroladinho, tá? Na hora de ficar enroladinho, não é braço para baixo, não é braço para cima, a gente vai deixar os bracinhos assim. O bebezinho recém-nascido, ele não consegue vencer a gravidade. Então, isso, como se ele estivesse se abraçando. Bebês recém-nascidos, eles não vencem a gravidade. Então, você não precisa deixar o braço dele aqui, ó. É muito desconfortável. Assim, eles se sentem mais seguros. Eles não ficavam no ambiente intrauterino com o bracinho assim. Eles ficavam no ambiente intrauterino com o bracinho de muitos lugares, mas normalmente assim. Então, a gente vai deixar eles enroladinhos no swaddle.
de ladinho, do ladinho esquerdo. Lembrando que a cabecinha aqui pertinho do nosso cotovelo, esse bebê é maior do que o bebê recém-nascido, tá, gente? E o nosso braço vai passar pela barriguinha e a nossa mão vai segurar, assim, o bebê. Dá pra ver? Deu pra entender? E vai deixar ele de ladinho. Bebês que têm suspeita de refluxo, a gente vai deixar a cabecinha mais elevada para não acontecer de favorecer o refluxo. O terceiro S é o chiado. Shhh, shhh, shhh. Lembra, o barulho da artéria aorta na sua porção abdominal fica muito próximo ao útero gravídico. O quarto S é o balançar, é o swing. Balançar não é chacoalhar, tá, gente? Não é isso. Não é fazer isso. É um movimento ritmado. Lembra que quando o bebê ficava dentro das bolsas das águas, conforme a gente andava, era um movimento de barco, era um movimento suave, era um movimento ritmado. Então é isso que a gente vai fazer. Então, ó, ele tá enrolado, ele tá de lado. Eu tô com o shh no ouvido e fazendo o movimento. Não é um ou outro. São todos os movimentos juntos. E no final, uma coisa que acalma muito o bebê, muito, é a sucção. Então a gente pode pegar o nosso dedinho mínimo, limpo, de unha cortada, sem nenhuma ponta para poder, nenhuma lasquinha para poder machucar a boquinha do bebê, e a gente vai colocar para o bebê sugar o nosso dedinho. E a gente vai fazer isso, devagarzinho, para o bebê. O bebê tende a se acalmar. Porque a gente trouxe para o bebê a memória de tudo que ele conhecia no ambiente intrauterino. Então, todo o corpo dele está mais presinho, mais contido, a contenção traz segurança. Por que traz segurança, Camila? Porque imagina, o bebê ainda não tem força muscular para vencer a gravidade. Ele é muito flácido, ele é muito molinho. Então, se lá ele estava todo contido, todo grudadinho, todo enroladinho, de repente está muito solto. Essa sensação para ele não é segura. Essa sensação para ele é uma sensação de eu não estou entendendo. Antes, além de estar todo enroladinho, todo contido, ele era envolto por uma única temperatura, por uma única pressão, por uma única textura. Quando o bebê está fora do ambiente intrauterino, ele tem a roupa, que é uma textura, por mais que seja algodão, natural, orgânico, é uma textura. E não está envolvendo todo o corpinho dele. A temperatura não é a mesma na parte sem tecido e na parte com tecido. Ele perde muita temperatura pela cabeça. Ele sente frio nas extremidades. Então, é tudo muito diferente. Cada lugar que eu pego no meu bebê é uma pressão diferente no corpo dele. Entende quantas informações diferentes estão sendo enviadas para a cabecinha desse bebê que ele tem que tentar lidar e conectar todos os pontos? Por isso também que o bebê muito recém-nascido, ele dorme muitas vezes. Porque são muitas informações para a cabecinha dele muito imatura conseguir lidar, conseguir aprender, conseguir absorver. Né? Lembra que o sono é responsável para a gente absorver o que a gente aprendeu durante a vigília. Então, tudo isso está sendo aprendido pelo bebê. Né? Fala. Pare. Na verdade, são duas questões. Uma é que você falou assim, é fundamental que todas esses 5 S's, né, essas 5 técnicas sejam utilizadas em conjunto para amenizar o choro da criança. Mas a gente também sabe que às vezes pode acontecer de uma técnica ou outra acalmar aquele bebê que não chora de forma tão intensa, né? Então, assim, o bebê, a gente às vezes fala assim, não, ele precisa de um ambiente bem calminho, bem silencioso para dormir. E aí, às vezes, liga uma barulheira e a criança dorme, né? Isso, então e é justamente Então vamos pensar nisso. É importante você trazer isso, né? O ambiente silencioso, quando que ele vai? Vamos pensar no ambiente para o bebê dormir. Dentro da barriga da mãe, ele tinha muito, muito barulho. Não tinha claridade. O estímulo era diferente do estímulo fora. O barulho pode acalmar o bebê? Pode acalmar o bebê, mas ele também pode estressar o bebê. Quando ele está num ambiente muito barulhento por longos períodos, ele não consegue absorver essa informação. Há um excesso de estímulo, uma hiperestimulação. E isso também pode ser bastante estressante para o bebê.
Então, Uhum. mas eu vou ter que mudar o ambiente da minha casa tem vida, eu tenho um filho mais velho, ou eu tenho cachorros, eu moro numa rua muito agitada, muito barulhenta. É importante você entender que seu bebê está entrando em contato com tudo isso pela primeira vez. O bom senso é sempre importante. Bebês hiperestimulados, eles têm muita dificuldade de relaxar. É como se ele precisasse ficar em constante estado de alerta. Estar em constante estado de alerta não é bacana para o bebê. Então, quando eu falo que para acalmar um bebê que chora muito, ele está chorando muito por quê? Uma coisa importante avaliar também, que eu não falei no Aham. início. É por fralda suja? Então vamos trocar. É um desconforto. É por fome? Então vamos oferecer o alimento. É uma questão de desconforto. Será que é por dor? Quais são as dores que um bebê recém-nascido pode sentir? Vamos avaliar. A cólica para um bebê recém-nascido, ela ainda é um pouco questionável ali nas primeiras semanas de vida. Mas é possível que o bebê sinta cólica. Mas também é possível, Aline, que o bebê não esteja com cólica, ele esteja hiperestimulado. Por medo dos pais de que eu preciso deixar meu bebê no claro durante o dia, no meio da casa, do movimento durante o dia, para ele já entender desde quando eu chego em casa, quando é dia, quando é noite. E aí esse bebê fica hiperestimulado. E quando chega no final do dia, no horário da bruxa, no horário da cólica, o bebê está tão estressado, está tão agitado, que não consegue relaxar. Travou, Camila. Travou? Voltou. 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 Agora voltou. Eu não estou no 4G. Se você precisar, eu tiro da internet de casa e coloco no 4G. Você me avisa, tá bom? O que é Agora importante tá. a gente pensar? Eu vou colocar no 4G, então, tá? Vamos ver. Sim, a gente aguarda. Mas essas são questões, gente, que a gente precisa entender, né? E principalmente o charutinho. O charutinho é uma coisa que acalma muito os bebês, mas agora voltou perfeitamente. Voltou. Tra- Então, vamos lá. O que é importante a gente pensar? É importante a gente ofertar para o nosso bebê um ambiente que seja, de certa forma, tranquilo. A gente não precisa viver numa rave durante o dia. Se sua casa é agitada, se sua casa tem movimento, se sua casa tem vida, lembre-se que o bebê vai diferenciar o dia da noite quando ele tiver maturidade neurológica para isso. Com 1, 2, 3 meses, ele não consegue fazer isso ainda. Então, você não precisa expor o seu bebê no claro durante o dia para ele dormir no claro, para ele ter as sonecas no claro, que assim ele vai identificar. Ele vai identificar nada, gente. Ele não tem maturidade para isso. Essa é uma expectativa irreal, sabe? É assim, você está querendo uma coisa que o seu bebê não é capaz de te dar ainda. Nesses momentos, o que é importante? Você entender que bebês pequenos, hiperestimulados, também ficam estressados. E aí você coloca muito hormônio de estresse, muita situação estressante para ele, e ele vai ficar mais choroso mesmo, porque ele não vai saber lidar com estresse. Vamos e convenhamos. Tem muito adulto que não sabe lidar com estresse também. Vamos crer que o bebezinho que acabou de chegar nesse mundo, está lidando com tudo isso de tão diferente, com esse mundo tão diferente, tão cheio de estímulos, tão cheio de coisa, saiba lidar com tudo isso com maestria. Não vai conseguir. Então, uma coisa que é importante é a gente avaliar o porquê do choro. Vamos resolver as questões do choro. Se é fome, se é sede, se é fralda suja, se é a roupa que não está confortável. Por isso a gente fala que algodão é mais confortável, porque permite que o corpinho respira. Às vezes, o elástico da meia, aquela meia fofa que a gente adora colocar em bebezinho, às vezes o elástico não está confortável no tornozelo do bebê, se for um bebê um pouco mais gordinho. Eu tive 2 casos em casa, um bebê mais magrinho e um bebê mais gordinho. O meu filho mais novo, ele é extremamente calorento. Assim, é calorento do calorento que eu não consigo entender de onde o moleque tira tanto calor na vida dele. E eu não consigo colocar meia nele, nem nunca consegui. E quando pequenininho, ele nasceu no final de agosto, tava um frio, eu queria colocar meia no moleque. O moleque transpirava no pé. E é óbvio que ele não ficava confortável. E é óbvio que ele chorava e ele ficava muito irritado. E para eu entender, até eu entender que era meia, que era o pé que suava, custou algumas semanas, viu, do moleque ali chorando. Mas eu entendi que era meia, tirei a meia, as coisas melhoraram. Então é importante a gente entender quais são os estímulos e desconfortos dos nossos filhos. Como que eu vou entender isso? Observando.
me conectando com meu filho. É o mais importante. Se todos os problemas que podem ser resolvidos já foram sanados, então não é fome, não é sede, não é roupa desconfortável, não é nada disso, não é o excesso de barulho, não é o excesso de iluminação, não foi um ambiente muito estimulante, eu vou partir para esses 5 S's, para essas 5 técnicas, 5 passos associados que podem ajudar o bebê a acalmar, lembrando que isso é muito indicado para os 3 primeiros meses. Maiores do que isso não funciona tão bem, mas pode funcionar também. É que maior do que isso, o bebê já está começando a ganhar mais força, mais flexibilidade e não gosta de ficar presinho. Aí ficar presinho é uma coisa que vai irritar. Mas tem outras coisas que podem ajudar os bebês mais velhos. A gente continua falando, eu vou focar agora nos bebês mais novos. Então, a claridade e o som pode ajudar? Pode. Às vezes o bebê só precisa de um som mais ritmado. Então, o que é um som ritmado? É que tem o barulhinho da nossa artéria aorta, que tem lá o ritmo e a frequência cardíaca, e faz o barulhinho. Psh, 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 psh. Às vezes o barulho da máquina de lavar roupa, que é também é um som ritmado, também tem uma frequência, isso também vai acalmar o nosso bebê. E barulhos altos acalmam. O que não quer dizer vai deixar o barulho alto o tempo inteiro, a todo momento, com o bebê. Então, nesses momentos de acalmar mesmo. E é importante, quando o bebê for descansar em um ambiente mais tranquilo. Você proporcionar para ele a sua segurança. Leve o seu bebê para um ambiente tranquilo. Comece desde sempre um ritual de você acalmar ele no seu colo, se for isso que você quer. Vai cantando uma musiquinha, vai você conversando com ele, vai você acalmando com a sua fala o seu bebê. Você pode amamentar. Normalmente os bebês amamentam, né? Dormem amamentando. Não tem problema nenhum. Coloca o bebê para rotar essa orientação do seu pediatra. Normalmente é importante colocar o bebezinho recém-nascido para rotar. E pode deitar ele no bercinho e permitir que ele durma neste lugar mais tranquilo. É muito importante dizer que a nossa segurança, a nossa tranquilidade vai ser o alicerce da segurança e da tranquilidade dos nossos bebês. E aí eu vou falar do choro, que é muito importante. Uma questão que eu sempre converso com as famílias que eu atendo, Aline, é a pergunta que eu sempre falo. Qual é o sentimento que o choro do seu filho te traz? O que desperta aqui dentro o choro do bebê? Eu vou te contar o que acontece comigo, tá? Eu vou falar de mim. O choro, para mim, pega em uma região que é muito sensível em mim. Então, ouvir o choro de criança, para mim, me toca de uma forma muito especial, me sensibiliza bastante. E aí a questão, que é muito importante, é entender por que me sensibiliza. O que a minha criança interior está sentindo quando ouve o choro do meu filho? E aí, com o cuidado do meu filho, eu entendi que cada vez que eu acolhia o choro do meu filho, eu acolhia o choro do meu filho, eu não impedia o choro dele. Quando eu acolhia o choro do meu filho, eu estava acolhendo o choro da minha criança interior, que foi impedida de chorar. Então, é muito importante, quando a gente fala de choro, que o choro é comunicação, que ninguém fica chorando sozinho, que é entender que o choro, ele vai liberar o estresse que seu filho precisa liberar naquele momento. Pode deixar o seu filho chorar. O que não pode deixar é ele chorar sozinho. Então, seu filho está frustrado porque, sei lá, XY, qualquer sentido. Filho, a mamãe está aqui, tá tudo bem. Pode chorar, meu amor. Estamos juntos. Mamãe te ama, tá tudo bem. Eu vou cuidar. Se você tá seguro, você é amado. Diferente de deixar o bebê chorando sozinho no berço porque eu não consigo ouvir o choro do meu filho. Ou porque se eu deixar o bebê chorando sozinho, depois da terceira ou quarta noite, ele vai cansar e vai dormir. Entende? Essa é a diferença. O choro, ele é importante. Ele libera estresse. Mas tem outras formas de liberar estresse que não são o choro. São as brincadeiras, são as conexões. A gente pode esvaziar essa mochilinha de sentimentos dos nossos filhos de outras formas. Mas se não for possível de descarregar de outras formas, ou se a gente não tinha essa informação e chegou no choro, vamos acolher o choro. Lembrando que o choro do nosso filho acolhido, a gente está acolhendo a criança interior dentro da gente também. E como isso é libertador. E como isso é transformador. Então, acho que do choro era isso que eu queria ter falado. Uma outra técnica muito bacana
para as crianças que permitem, e normalmente os bebês recém-nascidos eles permitem, porque precisam do toque, é uma Uhum. técnica de massagem indiana muito famosa hoje aqui no Ocidente, chamada Shantala. Eu vou contar brevemente a história da Shantala. A gente acha que esse é o nome da técnica lá na Índia, né? Mas, na verdade, essa técnica não tem nome na Índia. É uma técnica muito popular, que ela é feita, ensinada de pais para filhos, ela é feita muito rotineiramente e faz parte da cestinha de cuidados com as crianças, essa técnica. Mas por que, então, que ela se chama Shantala? Existiu um médico francês chamado Frédéric Le Boyer, eu e os meus livros, né, gente? Ó, Shantala, foi escrito pelo Le Boyer. Frédéric Le Boyer, que na sua passagem pela Índia, ele viu uma mulher paraplégica na rua massageando seu filho. Ela estava deitada no chão, ela estava sentada no chão, ela massageava seu filho sobre a sua perna. E o bebezinho estava só de fraldinha. Estava só com um tecido, na verdade. Nem uma fralda, era um tecido, na verdade. E ele ficou impressionado com a forma como ela massageava o seu bebê e como ela cuidava desse bebê, como esse bebê estava entregue, relaxado nesse cuidado. E ela ficava todos os dias no mesmo lugar e ele voltou, ele foi fazendo essa pesquisa e esse livro é um livro super, ele é contado em prosa e verso, é lindo esse livro. E as Se vocês imagens são quiserem, lindas. as imagens são lindas. Eu não sei se dá para ver que tem um reflexo, ó. Tá vendo Da, ela com o filhinho? E as imagens desse livro realmente são incríveis. Assim, ele vai mostrando passo a passo da técnica. É uma técnica muito legal. E realmente acalma. Por quê? O bebê está entregue, é a massagem do corpo, é o toque firme da mãe, não é pesado, é um toque firme que vai deslizando e aí ajuda a fazer a massagem nos órgãos internos, alivia gases, ajuda a criança a entender a extensão do seu corpo. do seu Porque para o corpo. bebezinho, ele só entende o que é essa parte para o bebezinho. Na Shantala, ele vai sentindo a pressão no seu corpo. Então, ele vai reconhecendo o seu corpo com o passar do tempo, com essa massagem. Ele vai entendendo a extensão dele. Ele vai entendendo no toque aonde dói, onde não dói, o toque que alivia na massagem, o toque que alivia a dor. E é muito bacana, realmente. Então, a Shantala, para quem tiver oportunidade ou curiosidade de conhecer, eu acho que é muito bacana. Muito Então, bacana. de duas técnicas, e o que é legal também da Shantala? Os bebês, eles precisam do toque. O toque, a nossa pele é o nosso principal órgão, é o nosso maior órgão, não precisa, é o nosso maior órgão. Então, tudo que a gente pode tocar no nosso bebê, lembra que ele era todo envolto de uma única pressão, de uma única temperatura no ambiente intrauterino? Então, tudo que a gente pode tocar no nosso bebê, trazendo essa sensação que ele tinha, relembrando essa memória dele, é muito importante. É muito calmante para o bebê. Então, a massagem é bacana. E os bebês recém-nascidos, ali no seu primeiro trimestre, não tão recém-nascido, recém-nascido não é indicado, mas ali no seu primeiro trimestre, eles normalmente aceitam com muito benefício e com muita facilidade essa massagem. Diferente dos bebês mais velhos, que alguns acabam não gostando tanto. O que não quer dizer que o toque não é bem-vindo. Às vezes a massagem de deslizar não é tão bem-vinda, mas o toque, o abraço, o colo, eles acabam aceitando. Uma outra forma para a gente acalmar, fala. Eu acho assim, ó, pontos que eu acho que interessantes, até para crianças maiores, que assim, isso são coisas mais corriqueiras, né? Para quem consegue, para quem se adapta bem a um sling, normalmente a criança, quando ela está bem chorosa, você está limpa, já mamou, não sei o que, você bota ela no sling, ela naturalmente ela acalma e dorme, né? Aline, Aquele foi transmissão contato de com o pensamento. corpo, né? Não, e não precisa necessariamente, isso eu brinco assim, às vezes a gente fala assim, ah, não, porque o sling é uma coisa que é porque é o contato com o corpo da mãe. Mas às vezes pode ser o pai, né? Mas só de Sim, estar chegar, sabe? Calminho sim. ali, ouvir a voz, reconhecer a voz do pai, da mãe, né? Ele fica mais acolhido. Sim. O que Outro que é legal? ponto que eu O acho que que é muito legal do legal, sling? Camila.
Fale. Diz passagem, o que é legal do sling? O bebê ele vai ficar virado para você. Eu não tenho como mostrar a perninha, né? Porque o bebê não é perninha de Aham. sapo, vai ficar na perninha de sapo, grudadinho em você. E o que vai acontecer? A sua respiração vai ser sentida por ele. A gente respira numa frequência normalmente única, né? A gente tenta manter uma frequência mais ou menos ritmada. O ritmo do nosso coração vai estar aqui, ó, juntinho dele. O timbre da nossa voz também vai estar ali, pertinho dele. O ritmo da nossa caminhada também vai estar. E ele vai estar aquecido e envolvido. Então, tudo que ele tinha contato no ambiente intrauterino, o sling está proporcionando para ele novamente. Então, pensando de novo no contato físico, da mãe, você falou muito bem, pode ser do pai, pode ser do padrinho, pode ser da avó, tem que ser de alguém que se sinta confortável e à vontade de usar o sling, porque se você tem que estar feliz e bem para transmitir essa felicidade e bem-estar para o teu filho. Então, isso é muito importante sempre pensar. Você não tem que achar que é um saco, você não tem que estar, tá muito calor, isso não tá gostoso. Não. Tem que ser prazeroso para você. E a partir desse momento, o seu filho, o seu neto, o seu afilhado vai sentir tudo isso de você, ele vai estar aqui, ó, grudadinho. E eu posso contar, não tem nada mais gostoso do que estar aqui, ó, sentindo o cheirinho, o cangote, ó, do bebê. Ai, que saudade que dá. Não, mas e aí eu fico brincando assim. Tem gente que se adapta muito bem, eu fui uma delas, né? E tem gente que não se adapta. Eu acho que assim, o sling te dá, além do bebê acalmar, ficar ali acolhidinho, te dá a liberdade de fazer muitas outras coisas. Então, é Sim. questão também de se adaptar. E hoje em dia tem vários tipos de sling. Uma outra técnica que eu acho muito bacana, não sei se você ia comentar, mas eu acho que vale, e que também lembra um pouquinho esse ambiente intrauterino, é o ofurô. Gente, eu amo ofurô. Até hoje, meus filhos não cabem mais dentro do ofurô, mas continuam brincando dentro do ofurô. Então, assim, o ofurô nada mais é, gente, do que aquele baldinho, né? Lógico, né? Que tem que ser um balde próprio, porque justamente por causa da toxina que a gente pode estar liberando aí com plástico convencional. Então, assim, ter esse cuidado, mas de ter uma água morninha, dele estar conseguindo, e isso é uma técnica que é utilizada, inclusive, em muitas maternidades, para o bebê conseguir acalmar, é muito bacana. E a felicidade deles, eu lembro que eu segurava eles aqui assim, gente, os meus filhos ficavam numa felicidade só. Eu tenho várias Sim, fotos né? incríveis com. Assim, né? A gente segura assim, porque o bebê vai boiar. Então a gente segura aqui, ó, no mento. É difícil mostrar, né? Mas a gente segura aqui no mento, assim, ó. Põe essa partezinha do dedo aqui, ó. No mento do recém-nascido. Segura aqui e essa parte. A gente vem aqui na mandíbula. E a gente segura aqui na parte de trás da cabeça. E aí ele fica praticamente boiando, com a cabecinha para fora. Eu tenho uma foto muito bonita do Pedro na maternidade. O primeiro banho dele foi um banho de ofurô. O Lucas, infelizmente, não consegui fazer tudo isso. Mas o Pedro, eu falei que eu ia reinventar o nascimento do meu filho para me empoderar disso. Então a gente teve a oportunidade de ter uma equipe incrível pro parto dele. Agradeço muito. Não vou fazer propaganda aqui deles, mas eles sabem, eu sou muito grata a todos eles. E aí a doutora Ana Paula, na maternidade, ela falou, não, eu vou dar o banho no quarto com a mãe, não é para dar banho no bebê. Então o Pedro nasceu, ficou comigo. O primeiro banho foi no dia seguinte e foi um banho de ofurô. E não foi e assim, na maternidade me deram um balde. Sabe balde? De que a gente compra no mercado, foi um balde, ela forrou esse balde e a gente deu o banho dele ali. Então, se preocupar com o plástico é fundamental. Esse balde de silicone, que hoje o silicone solta menos resíduos do que o plástico, que é bacana, acho que pode ser uma oportunidade, uma outra ideia, porque o ofurô hoje ficou um pouco mais caro, né, até por conta dessa aumento de procura mesmo, né? Mas não precisa ser necessariamente um ofurô da marca ofurô, né? Tem que ser um recipiente onde seu Uhum. filho pode ficar submerso. Quanto menor o bebê, menor tem que ser esse balde. Tomar cuidado com a temperatura da água e traz realmente um extremo benefício justamente por isso. Lembra que ele ficava na bolsa das águas quando era pequenininho? E como que foi esse primeiro banho? A gente envolveu ele numa toalha fralda e a gente colocou ele na água dentro dessa toalha fralda. E aí, conforme ele foi, a toalha foi Alargando. inchando de água, ela foi se soltando, ela foi se cedendo na água, eu fui tirando
essa toalha fralda com a ajuda da pediatra neonatologista. E foi incrível, assim, eu não tenho a foto agora, faço para mostrar, mas ele tá com um sorriso, parece que é propaganda, parece que é mentira. Mas ele tá numa felicidade, num sorriso, que foi isso, porque tava todo apertadinho, imagina, a gente foi o primeiro banho dele, ele tinha um dia de vida. Ele estava todo apertadinho e ele voltou para aquele ambiente de água que era o que ele vivia até 24 horas antes, né? E foi muito bacana proporcionar isso para ele, foi de uma forma muito respeitosa esse primeiro banho. E que eu acho que isso é muito importante também, né? A gente tentar entender, dentro de toda a nossa dificuldade, que não são poucas, né, Aline? A gente tá com o bebê recém-nascido, a gente é mãe de primeira viagem, a gente não tá entendendo o que funciona aqui dentro, quem dirá o que tá funcionando com esse serzinho tão dependente da gente. E a gente tem aquela cobrança de não poder errar, né? Então, respira fundo, tenta se conectar. A nossa ancestralidade sabe o que a gente precisa fazer, né, com esse bebê. A gente tem aqui dentro da gente aquela chavinha de a gente desconfia, mas se você tiver com dúvida, respira fundo, confia em você, olha para o seu bebê. A resposta vai estar ali entre vocês dois, né? Confia na sua maternidade, confia no seu poder de mãe, né? Você gerou tudo isso dentro de você. O mais importante é se empoderar como mãe. Se você estiver tranquila nesse momento, se você estiver segura neste momento, inclusive segura do que você não sabe. Eu sei o que eu tenho certeza do que eu sei. Eu sei que isso aqui eu não sei, eu vou procurar. Amanhã vou acertar mais do que eu acertei hoje, tá tudo certo. E a maternidade vai sendo construída no dia a dia. Então, a principal técnica de acalmar o seu bebê é acalmar a sua criança interna, o seu bebê interno. É ter expectativas reais com você mesmo, né? É se acolher como a mãe nova que você é. E depois você vai conseguir acolher o seu bebê, né? Porque é só isso que ele precisa, de você se acolher para poder acolher ele. Parece romântico demais isso, mas é o que acontece. E se você puder, para todas as outras coisas da sua vida, ter uma rede de apoio que cuide, Isso que eu ia você falar, vai poder rede de focar apoio. você vai poder Então, assim, focar a sua energia. eu acho que no final de todas as lives a gente fala assim, gente, fundamental, rede de apoio. Rede de apoio. Rede de Rede de apoio. apoio. Rede de apoio. Se permita a louça na pia, se permita deixar as coisas um pouco de lado, né? Se permita porque para isso você precisa também estar mais calma para você poder acolher seu bebê, para você poder acolher o choro desse bebê e para você estar mais livre para conseguir fazer tudo que você gostaria de fazer no seu maternário. Camila, a gente está chegando no final, né? E eu sempre fecho, né, as nossas lives com aquela pergunta clássica, né? Qual a dica de ouro que você dá, então, para as mães que estão com filhos que estão muito chorosos ou que não sabem o que fazer nesse momento? Qual a sua dica aí de ouro? Bem, acho que são algumas, mas eu vou resumir. A primeira é: acolha a sua criança interior, para você acolher a criança que está ali no seu colo. Acho que a primeira é: se seu filho chorou, tá difícil de lidar com o choro do seu filho, olha aqui para dentro. Acolha o seu choro. Entenda que por ele o choro do seu filho, você vai se acolher. Acho que isso entender o choro dele, entender o seu choro é fundamental. Segundo, se empodere de conhecimento. Entenda, a gente pode falar de todas as técnicas que existem no mundo inteiro. Se eu não saber lidar e olhar o meu filho e entender o que ele precisa agora, e seu filho vai te dizer, não adianta nada eu ter todas as técnicas. Olha para o seu filho, ele é seu ponteiro, ele é seu barômetro, ele que vai te dizer o que ele precisa, o que está mais, o que está menos. Né? Entenda o ritmo do seu dia, entenda o ritmo do dia do seu filho. Devagarzinho vocês vão se encaixar. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Que mais? E tenha rede de apoio. Monta a sua vila. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Aline, que eu falo muito com as famílias, eu acho que cabe muito bem aqui. É necessário uma vila para cuidar de uma criança. Mas é necessário uma criança para educar uma vila. Então, esse movimento é um movimento de mão dupla. A gente precisa acolher a mãe nas necessidades da mãe, ouvir a mãe, para que a mãe possa acolher o bebê. Então, rede de apoio é rede de apoio da mãe. Ouve o que essa mãe precisa. Mãe, se posicione no que você precisa, para que você possa se dedicar ao seu bebê.
E rede de apoio, acolha também essa mãe, né? A gente pode ter rede de apoio da nossa vizinha. Eu tô com um bebê pequenininho, minha vizinha tá com um bebê pequenininho, o que a gente pode se ajudar, né? Eu acho que é isso. Tenta manter sua calma da forma que você conseguir manter. Se você gosta de ler, você leia. Se você gosta de correr, se você gosta de assistir uma televisão, tenta reservar um tempinho para você. Se olhe, se ame, se cuide. Assim você vai poder Autocuidado. olhar, amar e cuidar do seu filho. E tá com dúvida? Manda a dúvida aqui pra gente. A gente vai ter o maior prazer em poder também ajudar. E mesmo de longe, está sendo indiretamente aí uma rede de apoio de todas vocês, tá, gente? Vai ser um Camila, prazer, viu, mais uma gente? vez, gratidão, super obrigada, tá, por mais essa live. Gente, essa live, assim como todas as outras, estão disponíveis no nosso IGTV, aqui da 5D Kids, e no YouTube. No YouTube você encontra não só essa live, mas outros vídeos e vários outros vídeos e informações que são importantes para o dia a dia do seu filho, tá bom? Aguardo vocês, inscrevam-se e continuem seguindo a gente. Um grande beijo Tchau, e tchau, gente. obrigada, Obrigada, Camila. Lili.